Eu também já estava morrendo de saudade. E eu sei, tu deve estar aí meio desesperado, meio desesperada, porque a prova está chegando, é verdade, então não vamos mais perder tempo. Meu nome é Luiz Caroline Leff, eu sou auditora federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional desde 2004 e professora e palestrante de gestão e finanças públicas há mais de 20 anos. Pega papel e caneta, porque hoje a gente vai falar sobre dois itens que são muito cobrados em provas de concurso, principalmente quando cai aquela matéria ali de direito financeiro, de administração financeira e orçamentária. Suprimento de fundos, né? Sofrimento não, é suprimento. E conformidades do registro de gestão. Então, já vamos começar com a nossa revisão para falar dos principais tópicos sobre esses dois temas que sempre aparecem ali nas provas de concurso pelo Brasil. Pessoal, primeira coisa, toda vez que tu ouvires falar sobre suprimento de fundos, tu já vai pensar o seguinte: fuja de suprimento de fundos, porque ele é uma exceção. Ele é um regime de adiantamento, de adiantar um, aspas, numerário ao servidor público para que possa executar despesas que não podem passar pelo chamado regime normal de execução. Carol, o que é o regime normal de execução? É porque tem um regime anormal? Claro que não. Regime normal de execução, como diria o grande mestre Stefano Leite dos Santos, colega lá do Tesouro Nacional, e ele que junto ao lado do Paulo Henrique Feijó, outro grande mestre das finanças públicas e contabilidade pública no Brasil, escreveram um livro sobre suprimento de fundos. E olha só, ele sempre conta que o regime normal de execução é toda despesa que vai passar por aquela fase de planejamento, que vai passar pela licitação, pelo processo licitatório, depois tem lá a contratação, empenho, a liquidação, o pagamento e tudo mais, prestação de contas. Acontece, pessoal, que o suprimento de fundos, ele, pelo regime emergencial, por ser uma exceção, ele não pode passar por todas essas fases. Cuidado, cuidado, normalmente aparece em provas de concurso ou então lá no teu dia a dia aquela grande questão. Suprimento de fundos não precisa de empenho falso. Toda despesa requer sim um empenho, que nada mais é que a autorização, né, do ordenador de despesas, da autoridade competente para realizar aquele gasto, até porque o empenho é orçamentário, a gente já sabe que orçamento, que crédito tem a ver com autorização para gastar. Então, olha só, pessoal, o que acontece com o suprimento de fundos? Ele sim tem empenho. Então, tem que fazer empenho, ainda que seja para suprimento de fundos. A grande diferença é que, por ser uma despesa meio que emergencial, excepcional, na verdade, a gente não consegue fazer todas as fases da execução da despesa, do regime normal de execução da despesa pública. E aí a gente não vai ter a figura do processo licitatório propriamente dito. Ah, Carol, então basta sair lá e gastar? Não é isso. Claro que suprimento de fundos, ainda que seja um regime excepcional e emergencial, você tem sim, tu tens sim que pegar e fazer ali uma pesquisa rápida para tentar encontrar o melhor custo-benefício para a administração pública. Mas aquele processo licitatório formal que a gente conhece, realmente ele não é exigido nessas situações de suprimento de fundos. Mas o empenho, sim, senhor, sim, senhora, tem que fazer, sim, empenho, tem sim que fazer empenho no suprimento de fundos. E mais, a fase da liquidação também. E aí, o suprimento, ele tem essa peculiaridade de quando o suprido... Carol, mas quem que é o suprido? É a pessoa que vai executar a despesa que está alocada em suprimento de fundos. É o abençoado, abençoada da unidade gestora que foi sorteado para executar essa despesa, guardar todos os comprovantes e depois prestar contas para que haja, caso não tenha acontecido a classificação da despesa no momento da concessão do suprimento de fundos e do empenho, fazer a reclassificação posteriormente após a prestação de contas. Ai, Carol, já me perdi, não sei mais nem qual é o meu nome, nem nada. Pois é, volta, volta, volta e calma que eu te explico. Olha só, pessoal. Então, a gente já sabe que o suprimento de fundos ele é um regime excepcional, mas que não vai passar pelo processo normal de execução. Por exemplo, a fase da licitação. Mas a gente sabe também que tem que fazer empenho. E aí, quando acontece uma situação dessas excepcional, qual que é o primeiro passo para abrir o suprimento de fundos dentro de um órgão público? A gente vai pegar e vai ter um ato de concessão.
Na verdade, o proponente, que é aquela pessoa lá da unidade gestora, do órgão público que precisa daquele material ou da prestação de serviço, vai entregar, vai aparecer lá com um ato de concessão. Na verdade, gente, é um formulário que ele vai ter que preencher com todos os dados para trazer transparência em relação a essa despesa que ele precisa realizar em caráter excepcional. Aí ele preenche tudo, ele é o proponente, a pessoa que precisa da despesa a ser realizada por meio de suprimento de fundos. Aí ele vai levar esse formulário para quem? Para o ordenador de despesas, que é a pessoa, a autoridade competente dentro da unidade gestora, a dizer sim, ok, a gente pode fazer essa despesa por meio de suprimento de fundos. E aí ele vai analisar, olhar ali tudo direitinho, tem lá a classificação orçamentária, todas as informações dizendo qual é a modalidade de suprimento de fundos, qual é a hipótese de enquadramento, porque sim, tem hipóteses, as despesas elas têm que ser enquadradas de acordo com a legislação vigente, que daqui a pouco eu vou te contar qual é. E aí ele vai lá e autoriza, por meio desse ato de concessão de suprimento de fundos, um documento formal, a despesa por meio do SF, suprimento de fundos. Beleza. Só que o trem não é bagunçado, não. A regra é que o suprimento de fundos ocorra por meio de um trem chamado, não é trem de trem não, tá? Por meio de um trem chamado cartão de pagamento do governo federal, mais conhecido como o famoso, famigerado cartão corporativo. Mas não vai ficar falando cartão corporativo por aí não, que tá errado, viu? É cartão de pagamento do governo federal, esse é o nome. É um plástico cartão mesmo, igual a gente tem o nosso cartão de crédito aí da vida real, no qual vai ser colocado um limite para que o suprido, que é o abençoado, a abençoada, que vai executar aquela despesa, possa gastar, possa, de fato, realizar o gasto em suprimento de fundos. E só que o que acontece? Dentro da unidade gestora, uma peculiaridade é que quando o suprido ele vai sair lá para a missão dele, sair para fazer o gasto por meio de suprimento de fundos, já aconteceu o empenho e a liquidação. Ué, Carol, mas ele nem sabe em que vai gastar. E por isso mesmo que é possível ter uma classificação genérica no momento da liquidação. Ué, Carol, mas vai liquidar e ele ainda não gastou? Sim, gente, eu estou falando que é exceção, por isso mesmo fuja de suprimento de fundos. Ele não é para o dia a dia, não é para despesas que possam ser planejadas, passíveis de planejamento dentro do órgão público. Tudo que é passível de planejamento não é por meio de suprimento de fundos, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui e recuperar a informação. Então, o suprimento de fundos ele é para essas despesas excepcionais. Beleza. E aí, o suprido, depois de ter o ato de concessão de suprimento de fundos, no qual o ordenador de despesa já colocou o período de aplicação do suprimento, que é de até 90 dias. Ah, Carol, tem que ser 90 dias? Não, ele pode estipular um período menor. E colocando também, o ordenador vai colocar nesse ato de concessão de suprimento de fundos o período de prestação de contas, que é de até 30 dias após o encerramento do período de aplicação de uso do suprimento. Mas eu estava te falando antes sobre o cartão de pagamento do governo federal, que no nosso caso é o plástico, né, utilizado, o mecanismo para que o suprimento de fundos possa acontecer. Então, a unidade coloca, o órgão público coloca limite nesse cartão e o suprido vai fazer a despesa. Uma outra possibilidade são as chamadas contas tipo B, que são contas abertas para o recebimento de valores relacionados a suprimento de fundos, mas a gente não vai comentar isso aqui, tá? Porque a regra é que seja por meio do cartão e esse cartão seja utilizado com todo cuidado, excepcionalmente pelo suprido. E aí a gente vai ver que na legislação, onde é que eu tenho que olhar? Tem no MCASP? Tem. O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público traz sim uma previsão de suprimento de fundos, mas a legislação principal, lá de trás, que a gente tem lá desde 1986, é o Decreto 93872, que sofreu várias alterações, principalmente em relação ao suprimento de fundos. Então vai olhar lá o artigo 45 e seguintes do 93872. E olha só, tu também vai olhar uma legislação específica que é de 2024, que é o decreto 12.143, agora de 2024, tá bom? Tem também a portaria 1344 de 2023.
É uma portaria do Ministério da Fazenda. E claro, a macrofunção do CIAF 02-11-21. Carol, o que é macrofunção? São as regras do jogo sobre vários procedimentos, como se fosse ali um roteiro, ali um regramento, instruções para executar determinado tipo de despesa dentro do CIAF. Então, macrofunção 02-11-21 também é importante em relação ao suprimento de fundos, tá bom? Ué, Carol, mas eu posso utilizar para qualquer tipo de despesa? Não. A gente tem ali 3 hipóteses: despesas de pequeno vulto, despesas eventuais ou despesas em caráter sigiloso. E aí, meu amigo, caráter sigiloso, somente determinados órgãos autorizados, por exemplo, Polícia Federal, ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que vão utilizar tudo dentro do regramento, tudo com prestação de contas, sim senhor, despesas em caráter sigiloso. Carol, mas o que é uma despesa de pequeno vulto e caráter eventual? Aí a gente vem com aquela máxima, né? O Stefano, né, ele sempre comentava sobre um exemplo a respeito do seguinte, para a gente parar e refletir um pouquinho, porque depende da situação. Se conseguir enquadrar em pequeno vulto, ok. Ah, mas se conseguir enquadrar em eventual, tudo bem também. A questão é conseguir enquadrar em alguma dessas opções. Exemplo, vou fazer o pagamento de uma taxa, sei lá, de cartório. Uma taxa de um cartório qualquer. Valor, R$5. É uma despesa de pequeno vulto, né? Parece logo que é uma despesa de pequeno vulto. 2 vezes ao ano, 2 vezes no ano que eu faço essa despesa. Aí já parece que é uma despesa eventual. Então percebam que tem essa diferenciação, tá? Mas o importante é você conseguir enquadrar adequadamente, identificar adequadamente a modalidade de despesa que foi realizada dentro daquelas hipóteses que a legislação permite. E tem mais um detalhe, pessoal. Não é assim um valor, vale para qualquer valor, qualquer quantidade, qualquer valor. Não. Existe um limite. Esse limite é dado a partir de um percentual lá do artigo 75 da nova lei de licitações. Qual que é o número da nova lei de licitações? Vai ver meu podcast aí que eu falei. Eu fiz ali um bate-papo ali com o professor Arliton Campos sobre licitações e contratos. Se tu ainda não assististe, vai assistir. Então, é a lei 14.133, muito bem. E lá no artigo 75 a gente vai ter esse regramento, porque o suprimento de fundos, ele sim tem limite. E a gente vai ter limite para obras e serviços de engenharia e para compras e serviços. Só que não é o valor total. Para obras e serviços de engenharia, 50% desse valor estipulado lá no artigo 75 da 14.133. E para compras e serviços, a gente vai ter metade desse valor. E isso também vai alterar, vai ter uma diferenciação em relação ao uso do cartão ou se for para usar contas tipo B. Se for conta tipo B, tu corta pela metade cada um desses percentuais que eu acabei de te falar. Beleza? Então, gente, só o geralzão sobre suprimento de fundos. Regime excepcional para despesa que não possa passar pelo regime normal de execução, ou seja, a fase do processo licitatório, ele não é exigido formalmente. Isso não significa dizer que não tem empenho sim, suprimento de fundos tem empenho, tem liquidação e tem pagamento. Depois que o suprido faz o gasto, se ele sair para uma missão, por exemplo, não souber ainda, no momento do empenho e da liquidação, o que vai ser comprado, por exemplo, é feita uma classificação genérica que depois que ele volta da missão, ele vai prestar contas com todos os documentos comprobatórios daquele gasto e aí vai acontecer uma reclassificação da despesa. Claro, a regra é que você já consiga classificar no momento do empenho da liquidação exatamente até o nível do elemento o que vai ser comprado, em que você vai gastar aquele suprimento de fundos. De novo, sempre exceção. E existe um monte de regra que está lá no 93872, está lá nos decretos e leis que eu comentei aqui, tem também no manual de contabilidade aplicada ao setor público a previsão de suprimento de fundos e, claro, fuja do suprimento, mas se tiver que usar, saiba utilizá-lo. E agora a gente vai falar rapidola, como diz lá no Pará, rapidola, sobre conformidade do registro de gestão. Na verdade, pessoal, existem 3 tipos de conformidades. A conformidade
contábil, a conformidade de operadores e a conformidade do registro de gestão, que para a turma que estava aí estudando para o concurso do TCU, lá no edital do concurso do TCU apareceu conformidade diária e conformidade documental. Na verdade, essas duas conformidades, elas foram unidas, elas foram agregadas no que a gente chama de conformidade do registro de gestão. Presta atenção aqui, que eu sei que já está ficando perdidinho aí. Presta atenção que a prova está chegando. Vamos lá. Foco, gente. Vamos lá. Carol, onde eu vou estudar sobre conformidade do registro de gestão? Lá na Instrução Normativa IN número 6 do Tesouro Nacional. Lá no acordo do Tribunal de Contas da União, acordo 286 de 2007. Cara, não sei nem que conformidade documental, diária, o que tu tá falando aí? Deixa eu te explicar. Afinal de contas, calma que eu te explico. Olha só, pessoal, dentro da unidade gestora do órgão público, a gente precisa saber se aqueles atos que foram determinados pelo ordenador de despesas, por exemplo, o empenho, aconteceram da forma adequada como deveriam acontecer. Ou seja, com o CPF ou CNPJ adequado do credor, se o nome do credor está correto, se o valor está correto, se aconteceu na natureza da despesa, que é aquela informação lá da célula orçamentária, adequadamente, fazer verificações para ver se o trem saiu conforme o esperado. E essa conformidade, pessoal, ela acontece de uma forma bem peculiar. Ela acontece por meio de alguns procedimentos. Aí tem que ter uma pessoa, sabe aquela pessoa, gente? Sabe aquela pessoa que é sistemática, que é super cuidadosa, que não deixa passar nada? Então, essa é a pessoa que deve fazer conformidade do registro de gestão dentro do órgão público, porque ela precisa conferir, por meio de alguns documentos, se aquilo que aconteceu na vida real, de fato, foi colocado dentro do CIAF, dentro do sistema. O CIAF, para quem não sabe, cara, nessas alturas do campeonato, se tu ainda não sabes o que é CIAF, olha, eu não vou dizer para desinscrever não do canal, porque isso daí ia ser muito prejudicial para mim, né? E eu não tenho nada a ver com isso. Se tu não tá estudando direito, não tá acompanhando os vídeos, então trata de acompanhar os vídeos, porque tem 2 vídeos sobre o CIAF. Então vou voltar aqui. Olha só. Não sei nem mais o que eu estava falando. Sei sim. Acontece, pessoal, que o CIAF é o Sistema Integrado de Administração Financeira Federal, onde ocorre a execução da despesa pública, o empenho, liquidação e pagamento. Beleza. Aí a conformidade, ela serve para isso, para a gente verificar se o que foi lançado dentro do CIAF, de fato, está de acordo, está conforme aquilo que deveria ser, conforme a ordem do ordenador de despesas e outros atos de gestão. Beleza. Aí, como é que ela funciona? Bom, a gente vai ter antigamente tinha a conformidade documental e a diária. A diária era o quê? Fazer todo dia, ficar conferindo os trem lá no CIAF para ver se estava tudo certo. E a conformidade documental era para verificar se havia, de fato, documentos hábeis. Não é documento hábil do CPR, não, de DH. Documentos capazes de comprovar que aquele lançamento foi, de fato, registrado da forma adequada. E aí, depois de um monte de evoluções, vamos colocar assim, e juntou a conformidade diária com a conformidade documental e criou a conformidade do registro de gestão, que nada mais é do que fazer essa verificação. Então, assim, depois que tem a execução da despesa, empenho, liquidação, pagamento e tudo mais, a pessoa que é designada para fazer a conformidade do registro de gestão na UG, e tem que ser uma designação formal, tá? Não é aliar um pedaço de papel de pão, botou o nome da pessoa. Não, tem lá, vai constar do rol de responsáveis lá no CIAF, vai aparecer lá na tabela da unidade gestora essa informação, ok? Designação formal. E daí, gente, essa pessoa, no dia seguinte dos atos que foram lançados dentro do CIAF, ela vai entrar numa transação no CIAF, que depois eu vou te falar qual que é a transação, e vai imprimir um relatório, e aí depois ela vai fazer o quê? O famoso cara crachá. Então ela vai ficar conferindo, a partir desse relatório, lá olhando todo o processo que foi registrado dentro da UG, que está lá no SEI, que é o sistema, né, que a gente utiliza no governo federal para fazer registro lá das documentações, e verificar ali no processo está tudo de acordo como deveria estar. Então, ela confere o relatório com aquilo que está lá nos processos, nos registros da vida real,
para saber se tudo aconteceu no CIAF da forma conforme deveria acontecer. Beleza, isso ela tem que fazer em até 3 dias úteis após o lançamento daqueles atos no CIAF. Mas ela tem até o final, a data de fechamento do mês, né? A gente costuma dizer que até o final do mês, mas nem sempre, né? Para fazer esse registro ou acertar o lançamento, caso ele esteja inconsistente. Porque senão, adivinha, a pessoa vai lançar uma restrição na conformidade do registro de gestão em relação àquela unidade gestora. E aí ela vai ter que consultar algumas transações no CIAF para fazer isso. Então ela vai ter que primeiro imprimir o relatório da INPE-CONF-REG, parece nome de, não vou nem falar nada, tá? Mas é o nome de um comando de uma transação no CIAF para ela imprimir esse relatório, INPE-CONF-REG. Aí ela vai consultar na CONREST-REG, na transação também no CIAF, para verificar os códigos existentes em relação a uma eventual restrição na conformidade do registro de gestão que ela tem que lançar. De repente, não está batendo o nome do credor com a informação que deveria ser, e ela vai ter que consultar um código e lançar uma restrição no registro de gestão. E adivinha onde ela vai lançar essa restrição? No ATU-CONF-REG. Atualiza a conformidade do registro de gestão lá no CIAF, ok? Lembrando, ela vai lançar com restrição ou sem restrição. Se for sem restrição, significa dizer que tudo que foi lançado no CIAF em relação àqueles documentos que ela analisou estão de acordo, estão conforme a vida real, a ordem do ordenador de despesas, conforme o que deveria ser lançado. Beleza? Pessoal, não vou me aprofundar muito mais aqui em relação à conformidade de registro de gestão. Se tu quer saber mais, olha só, vocês estão sabendo, né? Saiu do forno agora mesmo, agora há pouco, o meu e-book de administração orçamentária e financeira que eu fiz com muito carinho, colocando ali todas as principais informações sobre empenho, liquidação, pagamento, ciclo de gestão, PPA, LDO, princípios orçamentários, enfim, tá lá, resta pagar, CIAF, conta única, eu vou ficar aqui falando um monte de... não vou falar nada, não. Vai lá conferir, o link tá na bio, tem uma condição super especial. Gente, eu não ia falar, eu não gosto de ficar falando preço não, mas é para ser muito acessível. E-book de administração financeira e orçamentária que eu preparei para ti com muito carinho. E olha só, tu que vais fazer a tua prova, eu sei que ela tá chegando, não te apavora. Se não tiver tempo de maratonar os vídeos, corre para o e-book. Se não tiver tempo de ficar olhando o e-book, vai lá na bateria de exercícios comentados ou no meu resumão de AFO. Foi gravado em videoaulas para te poder estudar junto comigo a hora que quiser, do lugar que quiser, vê aí pelo celular e faz aquela revisão em relação a essa matéria que traz o entendimento do setor público e cada vez mais vem sendo cobrada nas provas de concurso por todo o Brasil. Beijo grande, pessoal, e antes que eu me esqueça, isso mesmo, calma que eu te explico. Até mais.